Bom, essa é a nossa aula 23, é a segunda e última aula sobre gases ideais. Deixa eu só lembrar aqui as duas equações fundamentais dos gases ideais. A primeira, todo mundo conhece, né? É a equação de estado. É a equação que relaciona a pressão do gás, o volume no qual ele está contido e a temperatura absoluta no qual ele está em equilíbrio. Nessa expressão aqui, o N é o número de átomos ou moléculas que constituem o gás ideal e essa constante se chama constante de Boltzmann. Uma versão alternativa dessa coisa que está aqui, que troca esse N aqui, que geralmente é um número 10 a 23 ou coisa dessa ordem, por um número bem mais modesto, que é o número de moles de átomos ou moléculas, é essa que está aqui. Você troca o número de átomos real mesmo, 10 a 23, 10 a 24, pelo número de moles. E aí, em contrapartida, a constante de Boltzmann se transforma na constante dos gases ideais. E essa T aqui nos dois casos é temperatura absoluta, não é temperatura Celsius. Essa é a primeira, se chama equação de estado. Mostra que a pressão, o volume e a temperatura do gás ideal se relacionam dessa forma. Todo gás, como eu falei, mesmo não ideal, tem uma equação de estado. Só que a equação de estado do gás ideal é incrivelmente simples, é essa aí que você está vendo. E a outra equação é a expressão da energia interna do gás ideal, que a gente mostrou ser função apenas da temperatura absoluta. Essa é a expressão, ignorando vibrações moleculares, no caso de gases ideais que são feitos de moléculas. E esse F que está aqui, ele diferencia o gás monoatômico, do tipo argônio, neônio, etc. e tal, do gás diatômico, tipo O2, H2, N2 ou moléculas desse tipo, e de outros tipos de moléculas. Esse F aí pode ser, é o número inteiro simplesmente, né? 3 no caso de gases monoatômicos, 2 no caso de átomos de gases diatômicos ou tendo mais moléculas, mas desde que a molécula seja linear. Que nem, por exemplo, o CO2. CO2 é uma molécula que tem 3 átomos, mas eles se alinham numa linha, né? Então, nesse caso, você aproximaria o gás carbônico de maneira ideal usando o F igual a 5. E todos os outros casos com F igual a 6. Tá? Mas, de novo, isso aqui pressupõe que o gás, primeiro que o gás é ideal, né, que não tem interação entre as moléculas ou átomos do gás, e segundo, que a molécula é rígida, né, você ignora vibrações moleculares. Bom, essas são as duas equações. Com elas você consegue fazer tudo isso que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Por exemplo, bom, isso aqui é uma aplicação simples aqui da equação de estado do gás ideal. Então, o melhor vácuo obtido no laboratório possui uma pressão de 10 a menos 18 atmosferas. É uma pressão ridiculamente pequena, né? Praticamente não tem átomo nenhum dentro do recipiente que tem essa pressão. Em termos de Pascal, isso aqui vale isso aqui, 1,01 vezes 10 a menos 13 Pascal. Quantas moléculas de gás existem por centímetro cúbico nesse vácuo? Deve ter muito pouca, né? A temperatura 293 Kelvin. Bom, você tem a pressão, né? Você tem a pressão aqui, você tem a temperatura absoluta e você não vai obter o V e o N, você vai obter quantas moléculas por centímetro cúbico, né? Então você vai botar um centímetro cúbico aqui e descobrir quantas moléculas tem ali, é simples assim, né? Então o N, o número de moléculas, é isso, é a pressão 1,01 10 a menos 13 Pascal, uma pressão incrivelmente pequena. A nossa pressão aqui atmosférica aqui é 10 a 5 Pascal, né? Isso aí é 18 ordens de grandeza abaixo, né? Isso aqui é o volume de um centímetro cúbico. Isso aqui é a constante de Boltzmann. Não é a constante dos gases ideais, é a constante de Boltzmann, né? Porque aqui eu estou usando um número mesmo de moléculas, né? E essa é a temperatura absoluta. Você calcula isso aqui, você tem 25 moléculas por centímetro cúbico, com uma pressão tão pequena como essa. É um número incrivelmente pequeno, realmente. Por isso que a pressão é tão pequena. Né? Você tem moléculas até com uma temperatura normal, aqui 293 Kelvin, né? Mas só que tem tão poucas moléculas que o número de pancadinhas que elas fazem nas paredes é ridículo. Então, por isso que a pressão é tão pequena. Então tá bom. Agora, uma das coisas que a gente consegue obter aí, que vai ser o assunto mais importante, mais discutido aí nessa aula de hoje, é o assunto do calor específico do gás ideal. A expressão da energia em função da temperatura vai permitir a gente calcular de maneira exata qual é o calor específico molar de gases ideais. O calor específico, você lembra lá de algumas aulas atrás, é a relação que existe entre o calor dado a uma substância e a variação de temperatura que ela provoca. No caso do calor específico molar, esse N aqui é o número de moles
de moléculas que você tem, né? E o C é o calor específico molar de gases ideais. A unidade desse calor específico molar é joule, né? Porque o Q aqui é joule, né? Por mol, por Kelvin. Lembra que mol não é exatamente uma unidade, não é que nem quilograma, metro, joule, coisa desse tipo, né? É só uma lembrança de que o número que vai multiplicar isso aí é o número de moles, não é o número de unidades da coisa, entende? Mol é que nem dúzia, né? É um nome que se dá para um certo número de coisas, tá? Mas enfim, isso é o calor específico molar. E contrasta isso com o calor específico, a outra alternativa de apresentar o calor específico é por massa da substância. Né? Aí, nesse caso aqui, o calor específico, esse C aqui, né, ele se exprime como joule por quilo por Kelvin. Tá? Isso aqui é que a gente vai tentar calcular aqui o calor específico molar, por um mol de átomos ou moléculas, dependendo se o gás ideal é atômico ou molecular. Tá? Como é que a gente consegue calcular isso? Bom, antes disso, por que a gente não precisa se preocupar com o calor latente de transição de fase e tal e coisa em gases ideais? Porque simplesmente não há transição de fase em gases ideais. Um gás ideal nunca vira líquido. Aí eu peço que vocês reflitam por que não há transição de fase num gás ideal. O que se supõe sobre um gás ideal que faz com que ele não apresente transição de fase? Então, essa é a prova de que o gás ideal não existe, né? Porque todo gás, quando você resfria ele suficientemente, ele acaba virando um líquido, né? Mas o gás ideal não. O que está faltando no gás ideal para que a transição de fase aconteça? Pensa sobre isso aí e me mande um e-mail, uma mensagem, se você conseguir descobrir o que está faltando. Bom, então como é que se calcula o calor específico dos. Bom, primeiro um comentário sobre o calor específico de gases em geral. É a diferença, aquele negócio que eu já tinha comentado, da diferença entre o calor específico a volume constante e a pressão constante. Em qualquer gás, a alteração de temperatura é diferente caso o calor que você forneça a ele seja fornecido a pressão constante, mantendo o gás lá uma pressão constante, ou a volume constante. Por quê? Pelo seguinte motivo, a expansão do gás, quando você mantém o gás a pressão constante, ele pode expandir. Né? Você simplesmente está botando uma tampa ali no pistão e botando um peso específico para garantir que o tempo todo o gás está equilibrando aquele peso, mas a tampa pode subir e descer. Né? Quando a pressão é constante, a tampa sobe e desce quando você acrescenta calor. Então, a expansão do gás, no caso a pressão constante, gasta parte do calor recebido para levantar o pistão, o que faz com que a variação da energia interna e, portanto, a temperatura, né, do gás sejam modestos. Modesto entre aspas aqui, porque é modesto em comparação com a situação a volume constante. Né? Não tem como dizer que é modesto de maneira absoluta, mas parte do calor é usado para outra coisa. Então, a variação da energia interna, da agitação dos átomos e moléculas, não usa todo aquele Q, entende? Dessa forma, a variação de temperatura é mais modesta do que o caso a volume constante. O mesmo calor, se você mantiver a tampa do pistão fixa, todo aquele calor, como ele não consegue empurrar a tampa do pistão, né, todo aquele calor vai ser usado para aumentar a energia interna do gás e produzindo correspondentemente uma alteração de temperatura. Dessa forma, a alteração de temperatura, quando você mantém a tampa do gás fixada, o volume constante, é mais significativo do que no caso quando a pressão é constante. Isso tem como conseguir o mesmo Q. Né? Então, o mesmo Q produz um ΔT modesto quando a pressão é constante, produz um ΔT mais importante quando o volume é constante. Isso tem como consequência que o calor específico, a capacidade calorífica, aqui é o C maiúsculo, né? A capacidade calorífica do gás a pressão constante é maior do que a capacidade calorífica do gás a volume constante. Mas por que é assim? Porque lembra que deixa eu rabiscar aqui para você entender por que variação de temperatura menor, né, variação de temperatura menor, produz capacidade calorífica maior. É simplesmente porque, de maneira geral, Q é igual a C vezes ΔT. Né? Então, o mesmo Q, nos dois casos, né, se eu concluir aqui que o ΔT, no caso da pressão constante, é modesto, implica que o C tem que ser grande. Se o ΔT é grande, o C tem que ser pequeno. É por isso. Né? O C e o ΔT vão em direções opostas. Né? Se a variação de temperatura, no caso da pressão constante, é mais modesta, então o C dele é maior. Entende? Isso é verdade para qualquer gás, não é só para gás ideal, não. Todo o calor específico à pressão constante vai ser maior do que o calor específico a volume constante. E essa distinção de calor específico a pressão e volume constante é só coisa de gás. Tá? Líquido e sólido, a gente ignora isso solenemente, por conta do fato de que líquidos e sólidos expandem
muito pouco sobre variação de temperatura. Então, essa coisa de empurrar o pistão e trabalhar e coisa e tal, para líquidos e sólidos é muito, muito pequeno. Dessa forma, você não se refere a calor específico, a pressão e volume constante para sólidos e líquidos, tá? Apenas para gases. Mas para gases isso é importante, porque a expansão do gás, quando você dá calor para ele, é bem significativa. Muito mais significativa do que para sólidos e líquidos. Ok, então agora vamos considerar aqui o processo. Isso é um slide que eu já mostrei aí há umas aulas atrás, lembrando o processo isocórico. O processo. Oi, desculpe, deixa eu desligar esse troço aqui. Ah, ok. O processo isocórico é o processo que acontece sem fazer trabalho nenhum, a volume constante, né? Então, aqui no caso aqui, você tem o aumento de pressão a volume constante. Isso se dá dessa forma, né? Você mantém, para manter o volume constante, você tem que travar o pistão de alguma maneira, não deixa o volume variar. Aí você aquece o negócio e a pressão aumenta, que nem na panela de pressão. E para você diminuir a pressão a volume constante, você bota lá um gelinho, né, tira calor do negócio e aí, consequência disso, a pressão diminui. Isso é exatamente o slide que eu mostrei há uns tempos atrás. Há uma alteração de temperatura e o calor que você fornece para o calor que você fornece para fazer isso, ou o calor que você tira para fazer isso, ele é diretamente relacionado a uma variação de temperatura, proporcional a uma variação de temperatura. E a constante de proporcionalidade é a capacidade calorífica a volume constante. Tá? Então aqui você deu calor, nesse caso que está aqui, a pressão aumentou, sim, eu sei, mas a temperatura também aumentou. Ok? Aqui você tirou calor, a pressão diminuiu, mas a temperatura também diminuiu. Entendeu? Exatamente dessa forma que está aqui. No caso de um gás ideal, de novo sem vibração, né, para a gente usar aquele F igual a 3, 5 ou 6, né, a variação de energia tem essa forma simples. A variação de energia tem uma expressão que só depende da temperatura. Essa que é o fato incrivelmente simplificador do gás ideal, que permite você fazer coisas que para um gás real você não consegue, porque para um gás real você não sabe exprimir a variação de energia em termos da variação de temperatura. No gás ideal é essa expressão ridícula aqui. Tá? F é o número de átomos ou moléculas, constante de Boltzmann, variação de temperatura sobre 2. Então vamos obter aqui o calor específico do gás, o calor específico molar do gás ideal. Essa é a primeira lei. Né? Só que no caso do gás ideal, a variação de energia tem essa expressão simples. Em todas as outras substâncias, isso você não tem direito de usar. Né? Mas no gás ideal você pode. Então, e agora? Agora eu estou supondo que eu estou num processo a volume constante, então não tem trabalho. O calor que você vai fornecer não vai ter nenhum trabalho associado, porque não vai haver expansão nem contração da tampa, né? O W vai ser zero. Então, você conclui daqui, dessa expressão, né, igualando o Q né, lembra do slide anterior aí, né? Deixa eu rabiscar aqui do slide anterior, o Q é igual a CV vezes ΔT. Simplesmente apagando esse cara aqui, escrevendo CV ΔT, comparando o lado direito com o lado esquerdo, você conclui que o CV o capacidade calorífica, né, do gás ideal é F, que pode ser 3, 5 ou 6, né, dependendo do tipo de molécula, vezes N vezes KB sobre 2. Né? A outra versão disso aí, trocando o número de átomos e moléculas pelo número de moles, troca a constante de Boltzmann pela constante dos gases. É essa que está aqui. Bom, e daí o calor específico por mol é FR sobre 2, a volume constante. Né? É isso que a gente queria. O calor específico molar do gás ideal, acabamos de obter, portanto, é F, 3, 5 ou 6, vezes a constante dos gases sobre 2. Ok? Muito bem. Agora o processo isobárico, né? O calor específico, a pressão constante agora. Então, o processo isobárico, lembrando esse slide também aí que eu já mostrei há um tempo atrás, isso aqui é uma expansão à pressão constante. Ela é efetuada dessa forma, você equilibra lá o tempo todo em cima do pistão uma certa massa para garantir que durante a expansão o gás está sempre equilibrando aquela massa, portanto a pressão não está mudando, né? Mas há uma expansão, você botou calor ali, né? O troço vai empurrar a tampa para cima. E isso aí esse processo aqui é uma contração à pressão constante, que é obtida do mesmo jeito. Você bota um gelinho aqui, rouba calor do gás, e aí correspondentemente ele contrai, né, a expansão do gás e a contração do gás à pressão constante. É a versão para gases da expansão e contração térmica dos sólidos. Né? Quando você aquece uma barra de metal e ela expande, ela, no certo sentido, está à pressão constante, está, né? Tá com a atmosfera em volta dela. Né? Então, é a versão para gases da contração e expansão térmica dos sólidos.
E há uma alteração de temperatura, nesses casos, e a constante que relaciona o calor que você deu ou tirou e a variação de temperatura correspondente é a capacidade calorífica, a pressão constante, nesse caso. Né? Agora vamos calcular esse CP aí para o gás ideal. No caso de um gás ideal, está aqui de novo a primeira lei da termodinâmica para o gás ideal. Essa que é a facilidade do gás ideal. Né? A gente sabe a expressão do ΔE dele. Né? Isso é igual a Q vezes W. O que acontece de especial no processo a pressão constante? No processo a volume constante, a gente disse que o W era zero. Aqui não, agora não. O gás expandiu, né? Então tem W. Né? E o W que o gás executa é a pressão dele, que é constante, por isso que eu vou desenhar em verde aqui para lembrar o tempo todo que a pressão aí nesse processo é mantida constante, vezes o quanto variou o volume do gás. Aí você, bom, e agora? O que você faz com isso? Eu uso a equação de estado do gás ideal agora, né? Lembra, tá verde aqui de novo para você lembrar que nesse processo aí o P não está mudando. E aí quando o P é fixo, você percebe que uma variação de volume, como a que aconteceu, sempre tem que vir acompanhada de uma variação de temperatura. Né? Então eu posso relacionar esse P ΔV pela variação de temperatura. Com a variação de temperatura que aconteceu na expansão ou contração, a pressão constante. Né? Esse aqui é o truque aqui. Então, a variação de volume, que é essa coisa que está aqui, né, que aconteceu, eu posso relacionar diretamente com a variação de temperatura que aconteceu, que é NKB vezes ΔT, tá bom? Bom, aí eu faço isso, né? Eu escrevo essa expressão do trabalho, a pressão constante, né? Relaciono isso com a variação de temperatura que aconteceu. Esse ΔT é igualzinho a esse. Né? É a variação de temperatura que aconteceu quando o gás, a pressão constante, expandiu ou contraiu. Entendeu? Então pronto, agora acabou. Eu passo essa coisa aqui para o lado esquerdo e relaciono o Q, que foi fornecido, a pressão constante, né? Com a variação de temperatura consequente que aconteceu. Né? Então está aqui. A capacidade calorífica do gás ideal de N partículas é, portanto, isso aqui, né? Passando esse troço para o lado de lá, né? FNKB sobre 2, está aqui, FNKB sobre 2, mais, tem um sinal menos aqui na frente, né? Passa para a esquerda, é mais NKB vezes ΔT. É isso aqui que é a capacidade calorífica do gás ideal. Né? Isso aí pode ser escrito em termos do número de moles e da constante dos gases, ao invés de usar o número real de partículas ou moléculas, de átomos ou moléculas e a constante de Boltzmann, você usa o número de moles e a constante dos gases. Isso aí é a capacidade calorífica que a gente obteve há 2 slides atrás, né? A volume constante. E aí você obtém o resultado final aqui que a gente queria. A capacidade, o calor específico molar do gás ideal, a pressão constante, é só tirar esse N daqui, né? É F sobre 2 mais 1 vezes a constante dos gases, ao passo que o calor específico molar a volume constante é F sobre 2 vezes R, confirmando aquela nossa antecipação, né, de que o CV é sempre menor do que o CP. Né? Mas só que no caso do gás ideal você consegue calcular essas duas coisas. No gás real não dá para calcular isso aí de maneira tão trivial. Tá bom? Então esse é o resultado que a gente queria. São as capacidades caloríficas do gás ideal, a pressão e a volume constante, capacidade calorífica não, desculpe, calor específico molar do gás ideal, a pressão e a volume constante. Está aí derivado, tá bom? Ok. Vamos ver agora, comparar essa nossa previsão aí com gases de verdade, né? Que você consegue medir o quanto varia a temperatura do gás, por exemplo, a volume constante, né? Você mantém o gás lá, um gás real aí, qualquer, um gás de argônio, um gás de CO2 e tal coisa, bota num recipiente, trava o recipiente, mantém ele a volume constante, dá uma certa quantidade de calor conhecida e vê quanto que variou a temperatura. É simples assim, para você descobrir a capacidade calórica. Aí o que se observa experimentalmente é esses resultados aqui, de calor específico molar, tá? Por mol de hélio, por mol de argônio, por mol. Quando eu falo, aqui pode haver uma certa confusão aqui, o que significa mol no caso de uma molécula. O mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Quando a gente diz mol de um gás que é molecular, o número não é de átomos, é o número de mol de unidades. A unidade é o O2. Né? Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2 tem um calor específico, uma capacidade calorífica, né, de 20,8 joules por Kelvin. Entendeu? É assim que você lê isso. Bom, e essa é a previsão. Essa é a previsão do CV ideal, aqui, essa expressão aqui que tinha no slide, alguns slides atrás aí, né? É F sobre 2 vezes R.
Se você botar o R, né, 8,3, alguma coisa assim, né, isso aqui bate exatinho com 3R sobre 2, como se o F fosse 3, que é o esperado, né? Hélio e argônio são gases atômicos, né? Então, o F apropriado para usar, para modelá-los como gases ideais, seria F igual a 3. Então, você gostaria que isso aqui fosse, se o seu modelo de tratar hélio e argônio como gás ideal está correto, tinha que dar 12,5. E dá, muito próximo, né? Tem um pequeno desvio aqui do argônio, mas, enfim, é muito próximo de 3R sobre 2. Essas moléculas, essas três moléculas aqui, o N2, o O2 e o CO2, são todas moléculas lineares, né? Então, se os gases correspondentes se comportassem idealmente, o CV deles tinha que ser, aqui, ó, 5 meios, né? 5 meios de R. 5 meios de R é 20,8, como está aqui na tabelinha, né? 20,8. Em realidade, o que se obtém para o N2 e para o O2 é muito perto de 20,8, né? Mas para o CO2 tem um desvio, né? Tem um erro. Significando o que você interpreta isso? Que, em realidade, o CO2 não está se comportando como um gás ideal de uma molécula, um gás ideal com F igual a 5, né, de correspondente a uma molécula linear, e não está se correspondendo como um gás ideal, né? Tem alguma coisa no modelo do gás ideal que não bate com a realidade do CO2, né? E as outras moléculas tinham que, se elas fossem de fato ideais, né, tinham que bater com F igual a 6, né? 3R, 6R sobre 2 valeria 24,9, né? O H2O até que está mais ou menos perto, né? Tem um erro de 2 em 20, né? Um erro de 10%. Mas o NH4, né, tem um erro mais significativo, né? Um erro aí de uns 4 em 30, ou coisa que o vale, né? Aí eu pergunto, o que você acha que são as possíveis causas dos desvios de idealidade? Aí a pergunta, como é que você responde a isso? Você pensa assim, o que o modelo do gás ideal supôs que levou a essa previsão aqui, né? O que eu supus foi que o troço é ideal. Não há interação nenhuma entre os átomos e moléculas. Isso é uma coisa, ausência de interação. E dois, ao usar esses Fs aqui, 3, 5 e 6, eu estou ignorando vibrações. Então são só as duas coisas que podem ser responsáveis pelo erro. Ou a presença de interações, que estão ignoradas aqui desse lado direito, e que existem em realidade, ou vibrações que, mesmo nas temperaturas onde isso aqui foi medido, se tornam significativas. Só tem essas duas possibilidades, né? Porque o gás, né, o modelo do gás ideal supôs baseado, né, nessas duas hipóteses, ausência de interações e ignorar os graus de liberdade vibracionais das moléculas. Então, se há desvios, é por conta do fato de que essas duas hipóteses são falsas em realidade, nesses casos aí. Ok? Muito bem. Agora, o que mais que dá para fazer aí com gases ideais? Então, isso foi o calor específico, tá? Calor específico a volume e a pressão constante. Agora, de gases ideais, você sabe direitinho como escrever e como, né, prever o valor em qualquer situação. Agora, processos adiabáticos em gases ideais. Vamos ver o que a gente consegue dizer. Processo adiabático, lembra, são processos onde não há troca de calor, né? Isso aqui, lembrando um slide anterior, um processo adiabático aqui seja de expansão descendo, aumentando o volume, ou contração adiabática, a característica é que o Q é igual a zero. É a situação onde você empurra, aqui no caso aqui seria uma compressão adiabática, né? Empurra e você está envolvendo aqui o seu sistema no isopor, aqui, impedindo que haja troca de calor. Tá? Essa aqui é a característica do processo adiabático. É uma compressão e expansão do pistão isolado termicamente. O Q é igual a zero, mais a alteração de temperatura. Ok? É isso que a gente vai analisar agora. Qual é a alteração de temperatura que acontece num gás ideal quando você comprime ele? Será que a temperatura aumenta, diminui? Ou quando você expande ele adiabaticamente, quando ele está isolado termicamente? No gás ideal você consegue calcular essa variação de temperatura. Veja como. Processos adiabáticos em geral, em gases, né? O Q é igual a zero, tá? E a primeira lei. A primeira lei vale independente do gás ser ideal ou não ser ideal, vale sempre. Independente de ser gás ou não ser gás. Isso aí funciona sempre. Mas no caso do processo adiabático, Q é igual a zero. Então a variação de energia é menos o trabalho que o gás faz. Como as trocas, um comentário geral, como trocas de calor são geralmente lentas, compressões ou expansões rápidas são processos quase adiabáticos, embora sejam abruptos, né? Então não existem estados intermediários no equilíbrio.
Tá? Então, muitas vezes, a gente diz que um processo é adiabático e você não vê nenhum isopor, nenhuma garrafa térmica garantindo que o Q é igual a zero, mas simplesmente porque o processo é rápido. Né? Então, a gente diz que o processo rápido é adiabático. Toda expansão adiabática, se há uma expansão, o W é positivo. Né? Leva a uma diminuição da energia, né? Por causa dessa relação aqui. Né? Se o W é positivo, a variação de energia é negativa. Né? Então, a variação de energia interna. Lembra que o E é a energia interna da molécula, do gás. Né? Então, se a energia interna do gás diminui, a temperatura diminui. Então, toda expansão adiabática ou abrupta mesmo, né, de um gás vai levar ao esfriamento do gás. Entendeu? Toda vez que um gás expande rapidinho, você vai observar que ele esfria. Ok? O que eu estou usando? Simplesmente Q igual a zero e a primeira lei. Só isso, nada mais do que isso. Tá? E quando o gás é comprimido rapidamente, adiabaticamente ou quase adiabaticamente, o trabalho é negativo, né? Porque toda compressão envolve W negativo. E, correspondentemente, o ΔE vai ser positivo. A energia interna do gás vai aumentar. A energia interna do gás está, mesmo que ele não seja ideal, está relacionado à temperatura. Né? Aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Não é tão simples quanto no caso do gás ideal em geral, mas é verdade. As duas coisas aumentam monotonamente. Aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Tá? Ok, então é isso que é a expectativa. Né? Em toda expansão adiabática, ou rápida, né, de um gás, vai haver esfriamento. Toda compressão rápida de um gás vai levar ao aumento de temperatura. Veja dois exemplos aqui. O que você está vendo aí? O gás aqui no interior da garrafa de Coca-Cola, antes com a tampa ali em cima, ele estava numa pressão maior do que a pressão atmosférica. Né? O troço está pressurizado lá dentro, né? Para manter o gás carbônico dissolvido na Coca-Cola, né? Então eles têm que fechar a garrafa sob pressão. Então aquele arzinho que está ali, que estava ali, né? Estava com a pressão maior que a atmosférica. Quando o cara tira a tampa, o que acontece é que o gás expande abruptamente. Então, portanto, quase adiabaticamente. Aí o que vimos no slide anterior? O que acontece quando um gás expande rapidamente? Ele esfria. A consequência do esfriamento aqui é a condensação do vapor de água, que fica branco por causa disso. O vapor de água que tinha aqui dentro, né, mas que na temperatura onde a garrafa estava lá, ele não tinha. Condensação do vapor é a aglomeração das moléculas de H2O no ar, né, de maneira a formar umas gotículazinhas. Né? E a gotículazinha, aquela monte de gotículazinhas, que obviamente você não vê que é gotículazinha, né? O único sinal de que tem aquelas gotículazinhas é que a luz, quando passa por aquele gás cheio daquelas gotículazinhas microscópicas, ele espalha a luz, né? Espalha em tudo que é direção, refrata e tal coisa, e ela aparece branca, se chama opalescência. Ela fica opaca. A névoa, todas essas coisas aí é a manifestação de microgotículas, né? De dimensão microscópica, microgotículas de vapor. Né? Que em geral não acontece. O ar aí que está na sua casa aí agora vai estar cheio de vapor de água, mas acontece que eles estão todos dissolvidos, não estão aglomerados em microgotículas, entende? Aqui nesse caso eles aglomeraram por conta do resfriamento do ar, né? Eu não estou explicando a você por que diabos até o resfriamento provoca aglomeração, mas eu estou dizendo que acontece, né? É o sinal de que houve um resfriamento aqui desse ar súbito e causou essa condensação da água. Tá aí, ok? Agora o aquecimento sob compressão, isso é o esfriamento sob expansão. E agora o aquecimento. E aqui nesse slide aí você vê o que acontece quando você comprime um gás abruptamente. Aqui você está vendo, eu já mostrei esse slide, né? Ele tem um pistãozinho aqui, né? E ele colocou um algodãozinho ali dentro daquele pistão. Dentro do pistão não tem nada, só tem ar. Né? E ele vai comprimir o pistão muito rapidamente. Quando ele comprime muito rapidamente, o gás ali dentro não tem tempo de trocar calor com o ar, com o quarto em volta. Né? E aí tudo funciona como se tivesse havido uma compressão adiabática. E aí ocorre um aumento de temperatura. Só que o aumento de temperatura é tão severo no gás em volta do algodão que o algodão pega fogo. Entendeu? É isso que você vai ver aí. Impression. 3, 2, 1. Oh. Surprise. Beginner's It luck. worked, yeah. Yeah.
Agora vamos contrastar, então, agora processos isotérmicos, a temperatura constante, né, e adiabáticos em ideais no plano PV. Os processos isotérmicos, a temperatura constante, né, eles são caracterizados por curvas onde P é igual a uma constante sobre V, curvas do tipo 1 sobre V. Né? V é sempre o eixo horizontal e P o eixo vertical. Né? Isso dá origem a essas hipérboles aqui, né? Dessa forma que está aqui. Quando o V é muito, muito grande, a pressão, quando o V é grandão, né, a pressão vai a zero. E quando o V vai se aproximando de zero, a unidade aqui não está sendo indicada, né, a unidade arbitrária. Aí quando o volume vai se aproximando de zero, a pressão diverge. Né? O fator aqui, as diversas curvas aqui, se referem a essa constante aqui. Essa constante, como você pode facilmente depreender pela equação de estado do gás ideal, é simplesmente nKT. Né? Então, dependendo da temperatura no qual acontece a compressão ou expansão isotérmica, né? Se a temperatura for grande, aí a curva fica assim, né? Quando você tem um numerador aqui expressivo, né? a hipérbole está lá adiante ali no plano PV. Quando o T aqui é pequeno, ele está mais para cá. É isso que acontece, várias temperaturas aqui. E essa curva preta conforme eu vou tentar argumentar aqui nos próximos slides, é a expressão de um processo adiabático. Né? A gente vai ver já que a curva no diagrama PV do processo adiabático é semelhante a essa que está aqui, uma constante sobre V, só que é uma constante sobre V é uma potência. A dúvida é o que diabos é essa potência aqui, que é o que vai ser esclarecido aí nos próximos slides. E essa curva aqui como você já vai ver, esse gama que está aqui é maior do que 1, é 1, alguma coisa, dependendo do gás ideal. E isso faz com que a curva do processo da expansão ou contração adiabática cruze as curvas ela é mais vertical, digamos assim, né, do que as curvas 1 sobre V. Né, a curva 1 sobre V a 2, por exemplo, né, se você já fez esses gráficos alguma vez na vida, o que acontece é assim, ó, o gráfico aqui de uma curva 1 sobre V, isso aqui é x, 1 sobre x, né? Imagina assim, 1 sobre x é assim. É uma curva assim, né? Agora, 1 sobre x ao quadrado, o que acontece é assim, ela diverge mais violentamente aqui e vai a zero mais rápido, ela cruza essa curva aqui. Isso aqui seria x a menos 2 e a curva vermelha seria x a menos 1. No caso aqui, esse gama que está aqui não é exatamente 2, enfim, mas é maior do que 1, né? Então acontece essa coisa aqui de que as curvas adiabáticas cruzam as curvas isotérmicas. Ok, e obviamente não tem só uma, né? Isso aqui não é para indicar que tem uma. Dependendo do valor dessa constante aqui, você tem várias curvas adiabáticas possíveis, dependendo da condição inicial, da pressão e do volume inicial. Você pode partir desse ponto aqui e traçar uma curva adiabática que vai cruzar também várias isotermas. Assim, isso aqui é a representação de uma curva adiabática. Tá? Ok, então tá bom. Então que diabos é esse gama aí? Esse gama assim como o F, você lembra daquele F 3, 5 ou 6, né, que a gente discutiu, são dois números alternativos para caracterizar o tipo do gás ideal, sem vibração, sempre. Né? Então o F, você lembra, né, no caso do gás monatômico, só tinha 3 graus de liberdade translacionais, ele só podia ir na direção x, y e z, então o F era 3. No caso da molécula linear, o 5 era porque ele tinha a molécula linear, pode transladar sempre, né, nas 3 direções cartesianas, mas pode girar em duas direções. A razão pela qual ela não pode girar na direção do eixo dela é por conta do fato de que ela é linear, então uma rotação ao longo do eixo dela não contém energia rotacional nenhuma. Né? Então, por isso que o F, que é o número de graus de liberdade translacionais e rotacionais de uma molécula linear, é 5. E todas as outras moléculas são 6, tem 3 graus de liberdade translacionais e pode girar em qualquer 3 direções do espaço. Né? Isso é o F, já sabíamos. Né? O que diabos é o gama? O gama, na verdade, é a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Se você voltar lá naquelas nossas expressões, o calor específico a pressão constante do gás monoatômico era 5RT sobre 2. E o calor específico molar, né, a volume constante, era 3RT sobre 2. Sempre o CP é maior do que o CV. Né? E isso aqui, o RT sobre 2 cai fora e dá 5 terços. Se você fizer a mesma coisa para o gás, para a molécula linear, para os outros tipos de moléculas, você encontra que essa razão CP sobre CV é 7 quintos, no caso da molécula linear, e é 4 terços no caso da molécula, dos outros tipos de molécula. E é exatamente essa fração estranha aqui, todas elas maiores do que 1. Né? Você está vendo? Que entra naquela expressão, já vamos ver como.
Mas o ponto que eu quero, o ponto desse slide aqui é mostrar que esse número aqui é diretamente relacionado a esse. Eles são números equivalentes, né? Eles são obtidos, são características, né, de um determinado tipo de espécie de gás. Então você imagina que existe uma relação matemática entre os dois. E a relação matemática é essa que está aqui. Você pode mostrar aqui, só escrever o CP e o CV em termos de F, né? Que você mostra facilmente que o gama pode ser obtido do F dessa forma, F mais 2 dividido por F. Né? Por exemplo, F igual a 3 aqui, né? Dá 5 terços, que é essa coisa que está aqui. F igual a 5, né? Dá 7 quintos, que dá essa coisa que está aqui. Essa é a relação entre o gama e o F. Invertendo essa relação, você pode também, obviamente, exprimir o F em termos do gama. É 2 sobre gama menos 1. É só inverter algebricamente essa expressão que está aqui. Então, isso mostra que eles não são independentes, eles são relacionados. Cada F implica um gama e cada gama implica um F. Tá? Então tá bom. Agora, por que diabos aparece aquele gama ali na expressão da expansão ou contração adiabática de um gás ideal? Aqui está a demonstração. A demonstração é assim. Primeira pausa matemática aqui. Primeiro, vou precisar de um resultado intermediário aqui. É a relação entre variações de pressão, volume e temperatura num gás ideal. O ponto aqui desse slide é o seguinte. Como a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal não são independentes, PV igual a nRT, né? Segue que você não pode imaginar que um gás ideal possa ter qualquer variação de pressão, qualquer variação de temperatura e qualquer variação de volume. Não, elas têm que ser relacionados. Né? O dV, o dP e o dt não são independentes também, assim como o P, o V e o T não são independentes. É isso que é o ponto do slide aqui. Então imagina que o gás ideal tinha um certo estado aqui, um certo P, um certo V e uma temperatura dada pela equação do estado, né? PV igual a nRT, e mudou. Mudou a pressão desceu aqui dP, o volume cresceu aqui de dV e a temperatura correspondentemente se alterou. Em azul aqui estão as alterações nos valores e em vermelho os valores originais. O ponto é que esse número e esse número não são independentes, eles não podem valer qualquer coisa, eles têm que estar relacionados. É isso que eu quero obter aqui. Está aqui a expressão, essa pressão vezes esse volume tem que ser, porque o troço continua a ser um gás ideal, né? NR vezes essa temperatura. Ok? Como essas variações aqui são muito pequenininhas, por hipótese, nesses dois pontos aqui são muito próximos uns dos outros, né? Eu vou ignorar termos em produtos de números pequenos. Esse termo dP vezes dV é um pequenininho vezes um pequenininho. Isso vai ser ignorado. Eu vou manter sempre do lado esquerdo e do lado direito apenas termos em primeira ordem, que se chama, né? Em coisas pequenas. Tá? Aí, quando eu faço isso, o primeiro ponto também, você percebe que os termos em ordem zero, que se chama, né, o produto P vezes V, que aparece do lado esquerdo, de fato, cancela exatamente o nRT, porque essa é a equação de estado aplicada aos valores de PV e T do estado inicial. Né? Então, a relação entre as variações e as pressões e volumes originais é essa que está aqui. Elas não são independentes, como você está vendo. Né? E eu vou usar isso no próximo slide. Tá? Essa é a razão desse slide aqui, é porque eu vou precisar disso agora no próximo. Então, processos adiabáticos ideais no plano PV. Essa é o que eu estou tentando derivar aqui. Né? Bom, primeiro comentário. É um processo adiabático, né? Então, Q igual a zero. Então, a variação que você está vendo aqui, eu estou usando um Dzinho em vez de um delta, indicando que eu estou considerando dois estados do gás ideal com pressões e volumes muito próximos. Tá? Então, a pequena variação de energia que possa existir num processo adiabático tem que ser igual a menos, na verdade, tinha que ter escrito aqui dW, né? Menos o trabalho. Aí, aqui está o ponto aqui do gás ideal, que torna todas as operações fáceis de fazer com o gás ideal, porque a energia do gás ideal só depende da temperatura. Só depende da temperatura. Não depende do volume nem da pressão, só depende da temperatura. Então, a variação de energia, que é o que um gás ideal sofre, está diretamente relacionada à variação de temperatura dele. Né? E eu posso observar que esse FNR sobre 2 é exatamente o calor específico a volume constante do gás ideal. Note que eu não estou dizendo que o processo aqui é volume constante. Eu sei que apareceu um troço aqui que está relacionado a volume constante. E o processo que eu estou discutindo aqui é adiabático e continua a ser. Eu só estou trocando esse símbolo aqui, ó, FNR sobre 2, que funciona para qualquer tipo de processo, por esse símbolo que está aqui. Só isso. Tá? Não estou dizendo que o processo tem volume constante, porque não tem. Tá? Então, ao dizer isso aqui, eu posso trocar esse DE por CV, que é o símbolo para FNR sobre 2, né? Vezes DT. Então, tá bom. Isso aqui implica isso aqui.
Desculpe, eu troquei o W, né, por P vezes ΔV, que é o quanto o gás trabalha, sempre se escreve como P vezes ΔV, desde que o ΔV é pequenininho, então é isso aí que se escreve. Então, está aqui, a variação de energia no processo adiabático e o correspondente trabalho, e correspondente menos trabalho do que do gás. Né? Agora eu uso o resultado do slide precedente, por isso que eu precisei do slide precedente, né? Que o produto P vezes ΔV pode ser relacionado a VDP e NRDT. Em outras palavras, eu vou trocar a variação de volume que está aqui, que aconteceu durante o processo adiabático, pela correspondente variação de pressão e variação de temperatura. Aí você pergunta, por que diabo você está fazendo isso? Você já vai ver. Né? Então está aqui, eu posso fazer isso aqui e eu obtenho essa expressão. Deixa eu rabiscar aqui para você não achar que isso aí é alguma mágica aqui. Isso aí é só álgebra aqui. Ó. Cadê minha canetinha aqui? Aqui. Então, tudo que eu fiz aqui foi trocar esse. Oh, desculpe, na verdade eu falei errado. Né? Eu vou trocar esse dt que está aqui, né? o NR, eu vou trocar o dt aqui por essa expressão que está aqui. Ó. dt, eu vou trocar por isso aqui dividido por NR. É isso que eu vou fazer ali. Tá? Então, tá aqui, apaguei o dt. Oh, desculpe aqui, ó. Apaguei o dt aqui e apareceu isso aqui. Tá bom? Foi só isso que eu fiz aqui. Bom, e agora? E agora eu vou usar a relação entre a capacidade calorífica do gás ideal à pressão constante e a capacidade calorífica a volume constante, que a gente obteve aí alguns slides atrás, para trocar para reescrever essa coisa aqui dessa forma que está aqui. Agora é uma explicação de novo aqui de onde é que vem isso. Isso aqui vem do seguinte fato aqui. Eu vou simplesmente juntar aqui, ó, esse PDV que está aqui com esse PDV que está aqui, né, e deixar o VDP passar esse PDV aqui para o lado de cá, tá? Passar esse cara aqui para o lado de lá e botar em evidência o PDV, é só isso, né? Então fica assim, ó, PDV, aí aparece CV né, CV sobre NR, tá aqui, mais um, né, que eu botei aquele cara ali, mais um, assim, né? E aparece mais isso aqui, ó, CV sobre NR, CV sobre NR, vezes VDP. Vezes VDP. E isso aqui é igual a zero, né? Porque eu passei por lá de lá. Agora eu divido tudo por CV, NR, e aí eu obtenho essa coisa que está aqui, ó. PDV, multiplica os dois lados da equação por NR sobre CV, né? Aí aparece 1 mais NR sobre CV. Mais, aí multiplicando por NR sobre CV, essa coisa aqui some, né? Dá VDP igual a zero. Aí o que acontece é que essa coisa que está aqui, eu posso trocar aqui, isso aqui aparece, né, escrevendo esse 1 aqui como CV sobre CV. Aí você reconhece que CV mais NR é exatamente ali, ó. CV mais NR é exatamente CP, entendeu? Aí você finalmente obtém isso. CP sobre CV, que é aquele estranhíssimo gama, né? Vezes PDV mais VDP igual a zero. O que significa isso aqui? Essa é a relação entre a alteração de volume e a alteração de pressão que acontece num processo adiabático de um gás ideal. Entendeu? A alteração de volume e a alteração de pressão se relacionam dessa maneira num gás ideal, num processo adiabático de um gás ideal. Tá? E essa fração que está aqui é o gama. Tá? Então, agora, continuando, tá ali, isso aí é o gama. Continuando, então, o que eu obtive foi essa coisa que está aí. Já estamos agora é só matemática, não tem mais nada de física, de primeira lei, não tem mais nada. Né? Essa é a relação entre a alteração de volume e a alteração de pressão num processo adiabático, num gás ideal. Né? E eu posso reescrever essa coisa dessa forma, dividindo tudo ali por P vezes V, né? Aparece gama dV sobre V mais dP sobre P. E aí você reconhece essas coisas que estão aqui, ó, como sendo diferenciais da função logarítmica, da função logaritmo. Né? Isso aí pode ser escrito como a diferencial. Diferencial, se você não sabe o que diabos é isso aí, isso é isso aqui. Ó, quando você. Ups, cadê? Quando você diz assim, ó, qual é a diferencial é a pequena alteração df de x, por exemplo, por definição, f de x mais dx menos f de x. É isso, por definição é isso. Isso que significa diferencial de uma função. É uma pequena alteração no valor da função quando a variável sofre uma correspondente pequena alteração. É isso que é a diferencial de uma função. E por que a diferencial, qual é a diferencial do logaritmo natural de x?
A diferencial do logaritmo natural de x. Ah, bom, e outra coisa, e essa coisa que está aqui é facilmente obtível, descoberto, é só derivar a função em relação a x, que a gente sabe fazer isso, e multiplicar por dx. É isso. Né? A diferencial de f na prática, né, calculada dessa forma. Você calcula a derivada da função e multiplica a função que você obteve, a derivada, né, vezes a alteração da variável. Né? Então, a diferencial do logaritmo é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x, né, vezes dx. Entendeu? É por isso que eu reconheço essa coisa que está aqui como sendo isso aqui. Não, desculpa, incluindo o gama, né? Como sendo essa função que está aqui, ó, a derivada ddv de log de v na gama. Se você lembra como é que o log de v na gama pode ser escrito dessa forma que está aqui, né? ddv de gama vezes log de v, aí pronto, isso aí isso é uma constante, né? Então essa coisa aí é gama sobre v, simplesmente, tá bom? Então é isso aqui, gama sobre v e o dv ali, porque isso aqui é o diferencial, entendeu? Deixa eu apagar agora essa confusão aqui. Então tá bom, então é isso aí. Essa é a relação aqui entre essa equação que está aqui, pode ser vista como isso aqui. Então, numa pequena alteração de pressão e volume no processo adiabático, essa coisa que está aqui, a diferencial dela, que é a alteração dela, essa coisa não muda de valor. É isso que você está vendo aqui, né? A diferencial de uma coisa ser zero significa que naquele processo não acontece mudança nisso aqui. Antes e depois, essa coisa aqui tem o mesmo valor. É isso que significa que a diferencial de uma coisa é zero, né? Então segue, portanto, que isso aqui é uma constante. Essa aqui é essa constante aqui de cima, entendeu? E bom, isso aí vem daqui, né? Você vem dizendo que essa coisa aí é uma constante. Log de V na gama mais log de P igual a uma constante, né? Exponenciando aí essas coisas aí, né? Exponenciando essa coisa que está aqui, exponenciando esse C que está aqui. Exponencial de uma constante, né? Isso aqui é igual ao exponencial do logaritmo é V na gama. E exponencial de logaritmo de P é P. Né? Então, P vezes V na gama é uma constante. Entendeu? É isso que é a relação que a gente queria obter. Tá, se você ficou muito atrapalhado aí na matemática, enfim, é isso aí, não tem nada demais essa coisa que está aí. Então, num processo diabático, a pressão e o volume se relacionam dessa forma. Né? O produto P vezes V na gama, né? A gama é aquela fração lá, né? Permanece constante. É exatamente semelhante ao caso que acontece no caso isotérmico. No caso isotérmico é P vezes V que permanece constante. A curva característica do processo diabático no diagrama PV é P vezes V na gama é que é constante. Entendeu? Essa é a demonstração do que eu queria fazer. Então está aqui a explicação, essa curva que está aqui, no caso do gás ideal monatômico, né, o gama correspondente é 5/3. Né? E aí é um exemplo de chutando um certo valor de constante. Esse constante aqui pode ser qualquer valor, né? Mas fixando essa constante aí, você tem um exemplo de uma curva assim, e ela, como esse expoente aqui é maior do que 1, ela cruza as diversas isotermas. Bom, isso aí é matemática, mas do ponto de vista prático aqui, o que esse gráfico aqui transparece é o seguinte: numa expansão, suponha que o seu gás passou por esse processo adiabático aqui, dessa curva preta. Suponha que ele se expandiu, ele saiu daqui e veio para cá expandindo. O que o gráfico está mostrando aqui? Olha as isotermas. As isotermas marcam as temperaturas do gás. Né? Ele saiu de uma temperatura laranja, está vendo ali? Passou por uma temperatura mais friazinha, verde, depois outra mais verde, está esfriando, esfriando, esfriando. Você está vendo o esfriamento do gás sob expansão. E correspondente, se o troço tivesse sido comprimido adiabaticamente, você estaria vendo, exatamente porque a curva preta cruza várias isotermas a temperaturas diferentes, e ele está esquentando. Entendeu? Essa digamos assim, a expressão matemática daquele fato físico simples de que uma expansão adiabática esfria o gás e uma contração adiabática esquenta o gás. Tá bom? Ao contrário, né, que eu falei, né? Uma contração esquenta e uma expansão esfria. Tá bom? Então, essa é a demonstração. Ok. Agora, uma aplicação disso aí. Olha só, você tem um mol do gás O2, você vai imaginar que o gás O2 é ideal, mesmo que ele não seja, você vai imaginar que ele é um gás ideal diatômico, você perceba aqui, ó, molécula linear, né? Então F igual a 5, não é isso? F igual a 5.
ele está a 310 Kelvin, tá bom? 1 mol. E aí ele se expande isotermicamente e adiabaticamente, de 12 para 19 litros. Compare as temperaturas finais. Quem que será que teve essa temperatura alterada? Bom, essa pergunta é meio boba aqui, né? Porque no isotérmico, obviamente, a temperatura não se altera, né? E no adiabático, qualquer expansão leva à diminuição da temperatura. Isso a gente já sabe a resposta, né? Mas a questão é quanto, né? Qual vai ser a temperatura final do processo adiabático? A temperatura final no processo isotérmico é óbvio que é 310, né? Por definição. E vamos comparar os trabalhos, vamos calcular quanto trabalho, os dois se expandiram nos dois casos, né? Então eles fizeram trabalhos diferentes. Vamos comparar os trabalhos. Quem que será que trabalhou mais? Foi a situação adiabática ou a situação isotérmica? A gente consegue obter números agora, tá? Exatamente porque a gente sabe, a gente sabe aquela equação, o gama, né, a gente conhece o gama aí do gás ideal. Enfim, vamos em frente aqui. O F do gás aí é 5, né, como eu falei, porque é uma molécula diatômica, o gama correspondente é 7 quintos. Né? No caso da expansão adiabática, vou tentar determinar a temperatura. Né? Nesse slide aqui, a temperatura do isotérmico é trivial. A temperatura do adiabático é isso aqui. P é obtida dessa forma. P vezes V na gama é constante. Aí você diz, pô, como é que isso aí vai me ajudar a descobrir qual é a temperatura final? Isso não me ajuda muito, né? Porque eu sei o volume inicial e o volume final, tá certo? Mas ele não fala nada da pressão. Mas acontece que isso é um gás ideal, então a pressão sempre pode ser, a pressão e o volume pode ser trocada por qualquer outra, pela temperatura e volume, pela temperatura e pressão, do jeito que você quiser, é só usar PV igual a nRT. Né? Então essa expressão aqui, que foi a que a gente derivou para o caso adiabático, pode ser escrita de duas outras maneiras. Você pode usar o PV, olha lá, o PV igual a nRT, para trocar a pressão pela temperatura e obter isso aqui. Deixa eu mostrar como é que você obtém isso aí. Isso aí não tem nada demais, absolutamente nada demais. Observe, tudo que você tem que fazer aqui é trocar o P aqui, ó, trocar esse P aqui por nRT sobre V, correto? Vezes V na gama igual a constante. Agora você percebeu, né? V na gama, aí você bota o -1 ali e tira esse cara que está aqui. Isso aqui é uma constante, né? O número de moles do gás não vai variar no processo. Então, T vezes V na gama -1 permanece constante, que é o que está escrito aí. E você pode também relacionar a temperatura e a pressão, se você quiser. É só trocar o volume pela pressão e a temperatura e obter essa outra expressão que está aqui. Essa outra expressão é obtida, por exemplo, pegando esse volume que está aqui, e trocando ele por nRT sobre P. Só que esse volume está a potência gama. Né? Deixa eu apagar ali para não confundir aqui. Peraí, apaguei isso aqui. Agora eu estou fazendo outra conta ali. Ops, apaguei o gama aqui, né? A potência gama, tá bom? Então, P vezes V na gama é igual a constante, tá bom? Agora só tem uma relação envolvendo P e T, né? Você tem P e aqui embaixo P na gama, então o P fica 1 menos gama. E aí você tira esse P que está aqui. E o T fica na gama, está aqui, essa expressão que você obteve ali. Né? P na 1 menos gama vezes T na gama permanece constante. Tá? Você pode usar qualquer uma dessas três aí. Qualquer uma dessas três expressões aí vale para descrever o processo diabático. Aí você usa o que você achar mais útil aí. No nosso caso, são três alternativas equivalentes para descrever processos adiabáticos em gases ideais. No nosso caso em questão aqui, como ele informa o volume inicial e final, né, e a temperatura inicial, eu quero a expressão que envolve. Essa expressão aqui é a mais útil para mim. Né? Essa expressão é a mais útil. A temperatura inicial, 310, o volume inicial, 12 litros a 2 quintos. Por que 2 quintos? Porque é gama menos 1. Né? O gama não é 7 quintos? 7 quintos menos 1 é 7 quintos menos 5 quintos a 2 quintos. É daí que vem esse 2 quintos que está aqui. Temperatura inicial, volume inicial a 2 quintos, é igual à temperatura final, que é o que eu quero, né? Vezes o volume final, que é o informado, a 2 quintos. Aí acabou. Pronto, você tirou a temperatura final. A temperatura final é menor do que 310, porque eu já sabia que ia ser menor, né? Porque o troço expandiu, né? Expansão adiabática, e esfria. É a geladeira, né? E esfriou para 258. Tá bom? Então tá bom. Agora, o trabalho. Né? Então, nesse slide aqui, eu vou obter uma expressão geral, na verdade, que funciona no caso da expansão isotérmica de um gás ideal, vamos obter o trabalho, o calor e a variação de energia na expansão isotérmica de um gás ideal. Né?
Então está aqui os dois processos que eu estou comparando, em azul aqui, meio apagado aqui, porque eu vou discutir ele no próximo slide, é o processo adiabático, e é mais vertical, né, a curva, a expansão adiabática aqui, no caso, né, ela cruza as isotérmicas. E essa curva aqui, supostamente, é um trecho de uma função P igual a uma constante sobre V. Está aqui a expansão isotérmica, que eu estou discutindo agora. Tá? Passou do volume inicial, que no caso do problema é 12 litros, para 19 litros, ao longo de uma temperatura constante 310. Né? Ok. Num processo isotérmico, num gás ideal, né, a temperatura, num processo isotérmico, a temperatura não varia. Se o gás que está passando pelo processo é ideal, se o gás é ideal, como a energia só depende da temperatura, se não varia a temperatura, não varia a energia. Então, num processo isotérmico, ideal, né? Isso aí só funciona para um gás ideal, tá? Para um gás real, pode ser que isso aí se encontre desvios disso. Desculpe, caiu aqui o negócio. Então, a variação de energia do processo num gás ideal, num processo isotérmico, é zero, porque não há variação de temperatura. E aí você bota zero igual ao calor que o gás recebeu para fazer essa expansão e o trabalho que ele executou. No processo isotérmico é assim que acontece. Bom, e agora? O trabalho a gente sempre consegue calcular, né? Porque o trabalho é só fazer uma integral de PdV. No caso em questão aí do processo isotérmico, a expressão da pressão em termos do volume e da temperatura é isso, é nRT sobre V. Só que o T aqui é constante, porque o processo por hipótese, isso você pode fazer sempre. Mas só que no processo isotérmico você tem a simplificação extra e essencial de que esse número aqui é constante e pode sair fora da integral, né? Então isso aí dá nRT da integral de dV sobre V de volume inicial ao volume final. Você sabe lá do cálculo, né, que a integral de 1 sobre V dV é logaritmo natural, né, calculado no limite superior, volume final, e menos no limite inferior, volume inicial. Então, essa é a expressão do trabalho de um processo isotérmico que aconteceu a temperatura constante, quando é fornecido o volume inicial e o volume final. Você pode calcular direto aqui o trabalho. Né? Tá bom. E o calor, correspondentemente, os dois são iguais, porque o processo é isotérmico, então o Q e o W são idênticos. Né? Então está aqui, o Q e o W são idênticos, está aí a expressão. Tá bom? Você me dá o volume inicial e o final e a temperatura do processo isotérmico, eu consigo calcular os dois. O quanto de calor você precisa me dar para fazer a expansão ou a contração, né? E o quanto de trabalho correspondentemente você vai ganhar ou perder no processo. Tá bom? No caso do problema em questão, o número de moles é 1, a constante dos gases está aqui, né? 8,3 e alguma coisa aí. E a temperatura isotérmica, aí, a temperatura que o gás sofreu a expansão foi 310, e o logaritmo da razão do volume final pelo inicial era 19 litros sobre 12 litros, não precisa nem converter para metro cúbico, né, porque o litro cancela aqui, né, dá logaritmo de 19 dozeavos. Então, o trabalho que o gás efetuou nessa curva vermelha que está aqui, que é a área embaixo da curva vermelha, né? A área embaixo da curva vermelha é 1.184 joules, tá bom? Agora eu vou calcular o trabalho no processo adiabático, que claramente você vai ver que vai ser menor, né? Porque a área embaixo dessa curva azul aqui é menor, né? Eles partem do mesmo ponto, né? Mas como a curva adiabática é mais vertical, o trabalho vai ser menor, tá bom? Vamos ver quanto menor. Vai ser menor do que 1.184 joules. Vamos ver. Agora, W, Q e ΔE na expansão adiabática. Tá? Está aqui agora a expansão adiabática, né? A expressão matemática da relação entre a pressão e o volume é essa que a gente acabou de obter, né? Constante sobre V na gama. Vamos ver como é que a gente consegue usar isso. Bom, primeiro comentário, o processo adiabático tem que característica? O calor é zero. Né? Então, a variação de energia é igual a menos o trabalho. Então, o truque para calcular o trabalho aqui, o primeiro truque desse slide, depois eu vou fazer de outra maneira, vai ser simplesmente calcular a variação de energia. A variação de energia dessa expansão, quer dizer, vai ser igual ao trabalho realizado. O gás é o gás ideal, né? Então eu sei que a variação de energia se escreve dessa forma. E o W vai ser menos a variação de energia, né, por conta do fato de que o Q é zero, né, e a variação de energia. Então, está aí a expressão do trabalho. O trabalho expresso em termos da variação de temperatura. Ok? Tá? Então, isso aí
se você tiver a temperatura desse gás aqui e a temperatura do gás ali, você consegue calcular direto qual é o trabalho, né? Pode ser que você não tenha, pode ser que o cara informe o volume e a pressão e tal coisa, mas você sempre pode usar a equação de estado para descobrir qual é a temperatura nesse ponto e naquele ponto ali, usar essa expressão para calcular o trabalho, né? No caso em questão aí do nosso problema, o F era 5, né? Lembra que era gás diatômico, né? Então o F era 5. O 1 aqui, porque o número de moles era 1, isso aqui é a constante dos gases, e a variação de temperatura foi o que a gente tinha calculado, né? A temperatura final no processo diabático esfriou, né? Foi para 278 e a temperatura inicial era 310. E o sobre 2. Pronto, tá aí, é só isso aí. Sem fazer integral nenhuma, eu concluo que o trabalho do processo diabático é 1081 e, como esperado, é positivo, naturalmente, porque é uma expansão, né? Mas é menor do que o trabalho que a gente acabou de obter ali para o processo isotérmico, porque a área aqui embaixo é claramente menor do que a área ali em cima, entendeu? Bom, agora vamos fazer isso de outra maneira. Agora usando integração. Está aqui a expressão matemática mais parecida com a maneira como a gente calculou o trabalho no processo isotérmico, fazendo uma integral de fato, só que fazendo a integral de outra função, né? A pressão se relaciona ao volume no processo diabático dessa maneira, que é diferente da maneira como eles se relacionam no processo isotérmico. Tá? Mas dá para fazer do mesmo jeito aqui, ó. Então tá aqui, o cálculo você tem que fazer esse, né? Como sempre, né? Só que agora a expressão da pressão com volume é essa que está aqui. Né? Aí você diz, porra, mas eu não sei quem é essa constante. Calma. Né? Então, a expressão dessa relação aqui é uma constante. Isso aqui não é capacidade calorífica, não. Tá? Isso é uma constante aí que eu não sei quem é, essa constante que está aqui. Tá? Vezes V na gama menos 1. Você sabe fazer essa integral? A pergunta é, qual é a função de V cuja derivada dá 1 sobre V na gama? Essa que é a pergunta. Né? Que função de V? A pergunta é essa, né? Que função de V dv, ou ddv, né? A variável é V. Que f de V, quando você deriva, você obtém 1 sobre V na gama. Quem é esse misterioso f que está aqui? O que você acha que é? A resposta é essa que está aqui. A resposta é o f de V é igual a V a 1 menos gama dividido por 1 menos gama. Quando se diferencia essa função em relação a V, você baixa o expoente, 1 menos gama, por isso que você tem que botar esse 1 menos gama aqui embaixo, né? E você obtém 1 menos gama menos 1. Né? E aí o 1 cancela com 1, você obtém o menos gama que você queria. Enfim, é isso. Tá? Ok, cálculo serve para alguma coisa. Então tá aqui o que eu queria. Deixa eu apagar esse troço aqui. Ok? E aí está a expressão da função primitiva, que é esse V a 1 menos gama sobre 1 menos gama calculado no limite superior menos calculado no limite inferior. E eu continuo carregando esse misterioso C aqui que eu não sei quem é. Né? Então tá bom. Agora, a gente pode, agora que é o truque, né? A gente pode subir com esse C aqui, exprimir esse C que aparece aqui em termos da informação da pressão inicial e da pressão final. Como que você faz isso? É só lembrar o fato de que esse... Peraí, cadê a canetinha aqui? Aqui. O que eu fiz aqui para obter dessa expressão aqui, obter essa coisa que está aí, foi reconhecer que C vezes V na menos gama, tá vendo aqui, ó, C vezes V na menos gama, que aparece aqui, e C vezes V na menos gama é exatamente o P, tá certo? Então o que aparece aqui de fato é P vezes V, entendeu? No numerador, aqui é pressão final, desculpe, pressão final, né? Então a pressão final é C vezes V final a menos gama, que é exatamente o que aparece ali. E a pressão inicial é C vezes V inicial a menos gama, tá bom? Então é isso que eu fiz. Aí ficou uma expressão muito mais bonitinha, né? E sumiu com esse estranho C aí que eu não sabia quanto é. Eu relacionei tudo com coisas que eu sei. É a pressão final, aqui ó, PF e VF, a pressão final e o volume final, tá vendo? Aqui. E a pressão inicial e o volume final, o inicial. Tá aí, essa é uma maneira de calcular. Eu fiz uma integral, né? Essa é a versão da mesma coisa de antes em termos de integral. Aí você diz assim, não, isso aí não tem nada a ver com a expressão que você obteve antes. Calma. Tem a ver sim, é exatamente a expressão que eu obtive antes. Só que antes, no slide anterior, ela estava escrita em termos da variação de temperatura.
né, eu vou mostrar para você que isso aqui é exatamente a expressão de antes. Isso aqui pode ser escrito usando o PV igual a nRT lá. Nunca esqueça que isso é um gás ideal, né? Então eu posso usar aquela coisa que está ali, né? Então, pressão final vezes volume final é igual a nRT final. E pressão inicial vezes volume inicial pode ser trocado por nRT inicial. E essa expressão é exatamente o que eu obtive antes. Né? Olha aqui, deixa eu apagar essa coisa que está aqui. Esse é o slide lá. Bom, agora eu vou usar esse slide aí que apareceu há um tempo atrás. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Lembrando desse slide aí de algum tempo atrás, eu posso trocar aqui esse gama pelo F, né? Tá vendo ali que tem a expressão ali, ó? Você sempre pode trocar aqui, ó, essa expressão que está aqui, ó. 1 sobre gama menos 1, você pode trocar por F menos F sobre 2, né? E aí você obtém isso aqui, menos FNR sobre 2, que é exatamente a expressão do slide anterior, né? Essa é a expressão do slide anterior, que o trabalho no processo diabático em termos da variação de temperatura, né? Está aqui, é obtido de novo, só que foi obtido por um caminho mais tortuoso, mas é o mesmo resultado de antes, tá? Obtido por uma integral. Muito bem. Bom, esse exemplo agora é parecido com esse problema que a gente acabou de tratar aí, mas só que envolve um processo aqui de A para C que é meio estranho aqui, que na prática é meio difícil de conseguir, é um processo linear aqui no diagrama PV, e ele contrasta esse processo linear aqui com esse processo, esses dois sim fáceis de produzir na prática, que é o processo da pressão constante, uma expansão a pressão constante e depois uma diminuição de pressão a volume constante. Então ele quer saber a seguinte coisa, durante esse processo diagonal aqui estranho, qual é a variação da energia interna do gás? Essa é a pergunta A. Quanta energia é dada sob forma de calor aqui nesse processo? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, facilmente aqui a gente vai responder a isso. E quanto calor é necessário no processo A, B, C aqui. Tá? Bom, então vamos lá. O fato aqui, o ponto-chave aqui que torna possível você calcular o calor em qualquer processo envolvendo o gás ideal é essa expressão aqui da energia em termos da temperatura. Aqui no caso, em questão do gás diatômico, é 5nRT sobre 2. É isso que torna possível você calcular calor em processos envolvendo gases ideais. Veja como. Primeiro, para calcular aqui a variação de energia, que é a primeira pergunta dele, eu vou precisar saber a temperatura, naturalmente. Né? A energia é função da temperatura, tem que saber qual é a temperatura aqui e a temperatura aqui. Então, isso envolve simplesmente usar a equação de estado. Né? Então, no caso aqui da temperatura A, ali, a pressão e o volume, a pressão ali, está vendo, né? É 5.000 newtons por metro quadrado, é a pressão do gás aqui, e o volume do gás é 2 metros cúbicos. É um volume gigantesco, né? 2 metros cúbicos, enfim. E aqui na temperatura, no ponto C, a pressão caiu para 2.000 newtons por metro quadrado e o volume aumentou para 4 metros cúbicos, enfim. Aí você coloca lá a temperatura é obtida, aqui a temperatura nesse ponto, né? É a pressão naquele ponto, 5.000 Pascal, né? Kilonewton por metro quadrado é quilopascal, né? Então 5.000 Pascal é a pressão ali, o volume ali é 2 metros cúbicos, está ali escrito, né? E N é 1 mol, né? Porque ele disse ali, ó, 1 mol. E o R é a constante dos gases, daí você tira imediatamente que a temperatura ali é 1.200 Kelvin. E do mesmo jeito aqui, a temperatura aqui embaixo é 960 Kelvin. Com isso, eu calculo facilmente a variação de energia aqui. Né? A variação de energia é 5, porque é um gás diatômico, né? 5 meios aqui, né? 1 mol vezes a constante dos gases, temperatura final, menos a temperatura inicial, a variação de temperatura, a variação de energia, desculpe, é menos 5.000 joules. Ok. E com isso agora eu calculo, porque hoje a gente consegue calcular a variação de energia, a gente consegue calcular o calor, por conta do fato de que o trabalho é sempre fácil de calcular. O trabalho é sempre a área embaixo de uma curva, a princípio sempre dá para calcular. Né? Então a área embaixo dessa curva AC que está aqui é esse trapézio aqui, né? Essa coisa aqui eu consigo calcular, então esse W aqui eu consigo calcular, usando a primeira lei, o ΔE dá para calcular num gás ideal, né? Em outros gases não dá, mas no gás ideal dá. Então a gente consegue calcular isso, isso aqui é sempre fácil de calcular, é uma área e daí que sai o calor em qualquer tipo de situação. Nesse caso em questão aí, eu coloco a variação de energia, que eu acabei de calcular ali em cima, é menos 5.000 joules, e esse é o calor que ele perde na parte B, e o trabalho, 7.000 joules, é a área aqui embaixo desse trapézio aqui. É a área desse trapézio. Né? A área desse trapézio é 7.000 joules. É fácil de calcular ali. Então, o que AC, quanto de calor você teve que fornecer para ir daqui até aqui, ao longo dessa linha reta, é 2 kJ. Positivo. Então, você teve que dar calor. Né?
Ao passo que no processo aqui A, B, C, né, a variação de energia é a mesma, porque o ponto inicial e o ponto final é o mesmo, né? A temperatura inicial e final é a mesma, então a variação de energia é 5.000 joules. Esse é o calor que eu estou querendo, só que agora o trabalho ao longo do ABC é a área desse retângulo que está aqui, né? Que é maior, que é mais 10.000 joules. Consequentemente, o calor para ir daqui até, né, para proceder dessa forma que está aqui é 5.000 joules. Tá bom? Bom, então com isso está bom por hoje.